Maria Auxiliadora da Silva foi uma pintora brasileira que nasceu em 1935 em Minas Gerais, em Campo Belo, e logo foi para São Paulo, ainda muito jovem com a sua mãe. Ela vem de uma família de artistas, uma família numerosa. Dentre seus 8 irmãos, todos eram artistas, inclusive sua mãe e seu pai. E ela tem um trabalho incrível. A Maria Auxiliadora fala de temas cotidianos, fala de temas religiosos, fala de temas ligados à sexualidade, ao erotismo. Teve uma produção baseada em ações autodidatas. Ela não foi para uma escola de arte. Dentre seus irmãos, apenas um foi. E também tinham irmãos que participavam de vários estilos artísticos, né? Alguns poetas, outros músicos, outros escultores. Ela começou a pintar e com carvão e abandonou a escola ainda quando era criança para auxiliar a família, né, com o seu trabalho e por conta das dificuldades financeiras, familiares, trabalhando já como empregada doméstica. E a Maria Auxiliadora depois aprende a bordar com a sua mãe e também a ajuda fazendo bordados e fazendo costuras. E começa a pintar, primeiramente com guache, depois, algum tempo depois, passa para tinta a óleo. O interessante, um dos aspectos interessantes do trabalho da Maria Auxiliadora é que ela também usa relevos. Ela passa a usar uma massa que é a marca é a Wanda, né? Uma massa Wanda, uma massa acrílica. Primeiro ela passava a tinta a óleo com muita espessura, mas via que a tinta a óleo escorria, então depois de uma sugestão de um colega, ela passa a usar essa massa Wanda, e essa massa vai preenchendo os seios das mulheres, o contorno do nariz e partes do corpo, partes da paisagem. Inclusive, essa questão do ofício de bordadeira também transparece nos trabalhos, onde ela, com a massa, vai fazendo umas tramas e chega ao ponto até de, inclusive, botar os seus próprios cabelos nos personagens. E os trabalhos da Maria Auxiliadora são cheios de personagens. Os personagens estão sempre muito ativos, para lá e para cá, e às vezes tem balãozinhos com frases. Então, são trabalhos muito incríveis, né? E ela é uma mulher negra, né? Pobre, e que depois de um tempo foi vender os seus trabalhos na Praça da República, em São Paulo, e também em Budas Artes. Ela participou por algum tempo de um grupo formado pelo teatrólogo, poeta, também pintor Solano Trindade. E expondo na Praça da República, passa por ela o crítico Mário Schemberg, e ele a apresenta ao cônsul dos Estados Unidos, em São Paulo. Ela faz uma exposição no consulado e ela passa a pertencer um pouco a esse circuito. Ela tem um catálogo traduzido em várias línguas, faz outras exposições, ganha prêmios e logo descobre uma doença, está com câncer e morre muito cedo. Maria Auxiliadora morre em agosto de 1974, com apenas 39 anos, sendo que os últimos 7 anos é que foram os anos de produção da Maria Auxiliadora. Nesse quadro aqui da Maria Auxiliadora, o Três Mulheres, ele é difícil de mostrar, né, a massa, mas ela está aqui nos seios das mulheres. O cabelo também, existe um pouco do cabelo da própria Maria Auxiliadora, então acho que tem um pouco a ver com a questão da identidade negra, né, de colocar seu corpo naquele trabalho. E
É bem legal esse quadro, né? Você vê que a questão da perspectiva, ela brinca ali com isso, o chão está de frente e o tapete está, está perspectivado, né? Assim como a cama, mas as mulheres estão de frente, né? Por muito tempo, a produção dela e de outras pessoas foram classificadas como arte naif, né? Uma coisa que a gente não quer mais tratar desse jeito, né? Porque naif significa ingênuo, né? Parece que os artistas não tinham personalidade ou não tinham quereres apenas por não pertencerem ou por não passarem por um estudo formal acadêmico. E a Maria Auxiliadora nesse quadro coloca duas mulheres deitadas, uma delas negra, né, nua, tem essas roupas penduradas, né? Uma delas está escondida e pergunta para as outras se elas querem passear. Então tem um pouco da questão do cotidiano, né? Mas ao mesmo tempo são temas que nem sempre são fáceis, né, de se abordarem, né? São mulheres que onde estão essas mulheres, né, com tanta liberdade, assim, uma falando que vai ver não sei quem, outra vai ver outra pessoa. Ah, acho que tem um pouco de enfrentamento, né, da Maria Auxiliadora com esses temas, né? E ao mesmo tempo o tema também da religião, o pai dela apresentou a Umbanda, depois ela saiu da Umbanda, depois foi pro Candomblé e fez muitos trabalhos também retratando figuras religiosas e tem um quadro aqui muito legal que é a da capoeira, que tem um monte de gente dançando capoeira, batendo palmas e vendo. Tem a questão dos negros também, do atabaque e da dança. Essa movimentação está sempre presente nos quadros dela. E tem também os quadros que falam sobre o ofício de pintora, né? Como, por exemplo, esse aqui, Autorretrato com Anjos. É um trabalho cheio de texturas, né? Essa fatura dela bem trabalhada e mostra ela mesma pintando com uma roupa toda cheia de estampas e dois anjos trazem materiais de pintura para ela. Ela fala que pintou, por exemplo, muitas vezes o campo só pelos relatos da sua própria mãe, pelos relatos que ela fazia do campo, já que a Maria Auxiliadora passou a maior parte da vida na cidade, né, em São Paulo. E é uma artista muito interessante que teve em 2018 uma retrospectiva no MASP e mais de 80 trabalhos lá e infelizmente muitos anos depois de sua morte, né? Então, isso é uma coisa recorrente que acontece com muitos artistas, com muitos pintores, muitos escultores, muitos poetas, muitos músicos são deixados de lado, né? E muitos anos depois são reconhecidos. Então, por isso eu queria falar um pouquinho do trabalho dela, para pensar as questões entre arte e artesanato, entre autor e, e uma produção invisibilizada de assinatura, como existe muitas vezes na arte chamada popular, né? E lembrando como centralidade a sua vivência negra, né? Como é importante a gente lembrar de artistas como ela. Por exemplo, há pouco tempo eu falei sobre vários artistas negros do século XIX. Uma artista, uma mulher negra do século XIX que tenha conseguido seu nome passar, né, para gente que está agora aqui pensando as nossas próprias questões contemporâneas, muito difícil porque principalmente as mulheres eram impedidas de ingressar
na Academia Imperial de Belas Artes, durante muitos anos, né? Então, como que isso ainda resvala na produção de hoje, né? Hoje tem muitas mulheres trabalhando e incrivelmente, como sempre, e questionando esse tipo de falta de equidade, né, nas representações nos museus, nas galerias, como por exemplo as Guerrilla Girls, que inclusive também passaram pelo MASP e fazem sempre uma estimativa, uma estatística de quantas mulheres existem nas coleções dos museus por onde elas passam. Então a Maria Auxiliadora é um exemplo brasileiro incrível que tem muitos trabalhos que a gente precisa sempre ver, relembrar, pensar, estudar cada vez mais.